Faça-se a luz! E o caos foi feito. Bem-vindos ao Sorrindo no Caos. Um programa para conversar sobre tudo aquilo que para alguns pode parecer um absurdo, mas que para outros, com certeza, pode ser um local de segurança. Eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista executiva em RH que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Te dou as boas-vindas, te convido para uma conversa rápida, prática, emocionada. Você também vai me dizer. O que eu posso garantir é um pouco de diversão, alguma polêmica e, claro, reflexão. Colocar a gente em movimento. Que é uma pergunta para você nesse começo. Até onde a gente está disposto a ir por conta da nossa felicidade ou para alcançar a nossa felicidade? O que é felicidade para você? E o nosso tema de hoje é pais de pet. Muito bem. O que você acha disso? Então, essa proposta aqui é o seguinte. A gente vai conversar sobre um assunto, tem interação da audiência. Eu vou apresentar um personagem, né, uma pessoa, ou, digamos assim, uma voz do além. Ou, quem sabe, por que não, o nosso ego, superego, que vai ficar interagindo com a gente. Sabe vozes da nossa cabeça? Eu recebo muito essa pergunta, será que isso aqui é intuição, é recado espiritual ou são as vozes da minha cabeça? Eu digo, bom, as vozes da sua cabeça podem ser o que você quiser. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Pais de pet. Bom, o que eu tenho visto e o que chega para mim no consultório, nos atendimentos de grupo, o que eu tenho lido, estudado, principalmente se a gente pensar em relações. Não vou falar relações humanas, óbvio, porque por mais que algumas pessoas tratem os seus animais de estimação como pessoas ou com sentimentos, né, ou com a importância de uma pessoa, a gente está falando de bichinhos que não falam, embora muita gente diga que sim, bichinhos que vão ali, tá sempre felizes quando a gente chega e não vão pedir por atenção, embora tenha gente que diga que tem cachorro, tem gato que fica ali chateado quando a gente demora muito, quando a gente não faz o que eles querem, inclusive fazendo assim um comportamento de pirraça, quem nunca? Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Não é o caso de colocar gente melhor que bicho, mas existe também essa discussão rolando. Então, quando a gente olha para esse assunto, qual seria o melhor jeito? Como seria uma melhor postura para que a gente respeitasse todas as opiniões? Nem olhar para a pessoa que trata pet como filho ou como gente e criticar, mas também não olhar para aquelas pessoas que têm uma relação diferente ou mais distante com os animaizinhos como pessoas frias ou sem coração. Talvez eu me encaixe nessa segunda categoria a confirmar. Muito bem. E daí a gente tem o seguinte. Quando eu trabalhava com RH, mais diretamente em operações, mas ainda continuo acompanhando algumas situações, eu acabei, vivendo o começo desse movimento de um aumento dos bichinhos de estimação, dos pets, nos lares domésticos, principalmente em centros urbanos, como companheiros de quem estava morando um pouco mais sozinho, pessoas que às vezes os filhos cresceram, foram embora e aí gostariam de uma companhia e assim por diante. Não importando a configuração familiar, a gente sempre vai ter ali a pessoa que decide cuidar de um bichinho, vai colocar esse bichinho ali num lugar um pouco mais especial, principalmente quando a gente está falando de apartamentos, de bichinhos menores, vão ter ali um pouco alguns mimos, digamos assim. E daí esse mercado, como um mercado mesmo, ele foi crescendo. Então as lojas, aqui em São Paulo principalmente, lojas 24 horas, imensas, né? Então, como mega stores, como a gente gosta de chamar, foram se proliferando, com serviços agregados, então o banho, o veterinário, todo o suporte, claro, não só para os bichinhos mais convencionais, como cachorros e gatos, mas também peixe, ratinho, hamster, passarinho e assim por diante. Há aqueles que dizem, bom, certos bichinhos não deveriam estar em cativeiro, em gaiola em outras formas de confinamento, mas o fato é que a gente convive e algumas pessoas vão escolhendo bichinhos também um pouco diferentes. Muito bem. No mercado de trabalho eu cheguei a conviver com esse crescimento e com algumas dinâmicas que vão mudando no dia a dia, por exemplo, pessoas que precisavam ficar em casa
para dar remédio para um bichinho que estava doente, a exemplo do que a gente faz, por exemplo, com crianças, né? Aí você vai falar assim, Ana, mas você está comparando bicho com gente e é aqui que a gente entra nessa conversa, nesse terreno que é um pouco mais delicado. Igor, o que você acha disso? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, querido, e você? Tudo ótimo. Então, eu acredito que ter pet é mais vantajoso que ter filho, né? Porque o filho vai durar até 30 anos na sua casa. O pet, no máximo 10, 15, a não ser que seja um poodle. Porque esses aí duram muito. O que você acha disso? Quando você escuta uma coisa dessa, um pensamento, uma voz, alguém que vai falar uma coisa que você vai falar, mas que atrocidade! Que coisa mais sem coração! Você é do time que faz tudo por um bichinho de estimação ou você é do time mais do Igor? Quem é o Igor? Vozes da nossa cabeça ou aquelas vozes que a gente vai ouvindo ao longo do caminho. Bom, aqui tem uma coisa que é muito importante da gente entender do ponto de vista emocional e do ponto de vista de relações e principalmente quando a gente está falando em saúde mental. Esse lugar de ter um pet, ele sim pode ser um lugar de precisar sentir alguma segurança, ter ali algum contato físico. Na pandemia, a gente leu muitas matérias que falavam sobre a produção de ocitocina quando a gente fazia carinho num bichinho de estimação por conta do isolamento. E aí, essa responsabilidade na hora de decidir ser tutor de um animal. Muito importante, aí eu acho que vale a pena a gente trazer um aspecto especificamente do ativismo de gênero, quando a gente olha para criar um filho, quando a gente olha para toda a carga, para toda a responsabilidade de formar um cidadão, muitas pessoas olham para essa comparação e acham que essa comparação é um pouco assim exagerada demais do ponto de vista de responsabilidade e, claro, tira esse maternar, esse paternar até, obviamente, desse lugar de importância, porque as complexidades, de fato, são muito diferentes. O que você acha? Quero que você conte para mim também nas redes sociais. O que a gente não pode também perder de vista é que quando a gente ouve, por exemplo, eu prefiro conviver com bicho do que com gente, porque bicho eu chego em casa, ele tá sempre feliz, ele não me cobra nada. Bom, é óbvio, quando a gente fala de conviver com alguém que não tem linguagem, que não vai ter ali, claro, uma vida no capitalismo, que não precisa produzir, que não vai precisar pegar transporte público, etc., e que não vai te demandar emocionalmente nesse lugar onde os humanos se demandam, claro que a relação vai ficar de uma só via. Você não vai precisar negociar nada, você não vai precisar ceder nada, você não vai ter ninguém ali literalmente te, entre aspas, cobrando alguma coisa. Será que isso não é uma posição muito fácil e que vai fazendo a gente perder um pouco a capacidade de interagir de forma um pouco mais humana? Será que o exagero ou o agravamento disso não vai fazendo a gente perder um pouco dessa habilidade ou deixando de construir laços afetivos um pouco mais profundos? E, claro, torna tudo mais fácil. Claro que é mais fácil não precisar conviver com alguém que vai te demandar alguma coisa ou que você vai simplesmente saber e conseguir controlar a demanda emocional. Então, muito cuidado, muita atenção do ponto de vista de saúde mental quando a gente fala de isolamentos que abrem mão da condição humana ou da companhia humana para se beneficiar da companhia dos animais. Uma coisa não precisa ser uma ou outra, pode ser uma e outra. Então, esse tipo de situação e de circunstância com o tempo, e aí quando eu falei lá do ambiente de trabalho, eu estava falando de uns 15, 10 anos atrás, e hoje a gente tem inclusive uma rede de serviços de lazer, de estética, agora inclusive tem viagens, aviões específicos para os bichos de estimação, e aí isso em algumas pessoas causa uma revolta danada. A gente abriu uma caixinha no Instagram, uma caixinha de perguntas, assim... O que você acha? Uma pergunta que eu fiz aqui para você, que eu quero saber depois dessa conversa, o que você acha desse assunto? E a gente recebeu umas respostas assim, bom, no mínimo, incríveis. Igor, ajuda a gente nessa. Vamos lá. Super aprovo. É um companheiro, é um amigo e parceiro que nos recebe feliz. O que você disse sobre isso, Ana? Eu nem
Eu nem tinha lido esse negócio e, claro, já até dei um spoiler, adiantei o assunto. Eu fico muito pensativa, sabe, Igor? Com essa coisa de a gente tá convivendo com o robô, a gente está convivendo com o ChatGPT, a gente está convivendo com um animal, a gente está convivendo com coisas outras que vão proporcionar algumas sensações, né, alguns estímulos sensoriais, não necessariamente intelectuais, desafiadores, mas só mesmo nesse lugar um pouco mais do prazer. E a gente deixa de ser desafiado também e deixa de avançar na produção de um relacionamento que pode ser muito feliz, assim, e muito que avança a gente em direção a melhores relações humanas. Então, eu fico sempre muito reflexiva com essas escolhas, mas principalmente observando isso como um sintoma social. Que sintoma social é esse de agravamento de solidão em que a gente desloca o afeto pros bichinhos de estimação? Vamos para uma próxima aqui. Desaprovo. Pode existir um enorme apreço, mas uma relação com pet é muito passiva. Olha aí, eu tenho a tendência a concordar. Eu não sei se é muito passiva, no sentido de não me exige muita atividade, isso aí pode ter uma dupla interpretação, ou muito passiva no sentido de, bom, não tem nada, portanto, me desafiando, ou só tem um carinho chegando e eu passivamente respondo a isso. Então, acho que pode ter aí um entendimento um pouco mais, digamos, matizado, talvez, umas nuances assim, um pouco mais. Fato é que é meio unilateral, né? E aí, eu acho que vai ter gente que tem ali uma relação, claro, muito intensa emocionalmente, e vai dizer que não, que essa relação, ela não é unilateral. Mas é muito importante dizer que a nossa discussão aqui, a nossa conversa, ou a nossa reflexão nas vozes dentro da cabeça, elas vão passar muito sobre esse lugar, de fato, da linguagem e da racionalidade também. O que mais que a gente tem aí? Temos uma aqui que eu achei bem forte, Ana. Tive problemas financeiros e o marido não queria filhos. O tempo passou, tenho um pet. Acho que aqui tem duas coisas. Primeiro, a responsabilidade, a gente está falando aqui bastante de emoção e tudo mais, mas tem uma parte de decidir ter um pet, que é a responsabilidade financeira. Então, muita gente, aliás, pouca gente eu vejo fazendo, assim, uma projeção financeira ou um estudo financeiro antes de ter um bichinho. E aí, quando vai ver, para comprar os acessórios, a comida, tudo que exige, né, os remédios, o veterinário, tanta gente hoje gastando com cirurgias, pronto-socorro, tem plano de saúde para pet, e aí essa conta, né, esse custo passa a ficar ali num ponto que não estava sendo previsto, e eu vejo muita gente, inclusive, desistindo de ter um bichinho de estimação e devolvendo. Quero fazer um parênteses aqui. Se fosse realmente igual a um humano, para onde você devolveria? Você devolveria? Então, é importante a gente pensar nisso aqui. Entendendo isso, eu achei forte também, muito nesse lugar da compensação, da substituição. E é muito sobre isso que a gente precisa refletir. Quando a gente vê... Bom, vamos lembrar que a diferença entre o veneno e o remédio vai ser a dose, né? Já tem uma frase famosa que fala isso. Então, quando a gente entende que esse bichinho, ele vira o centro da vida dessa pessoa, em que sentido? No sentido de que todas as atividades de lazer, todos os recursos, etc., vão direcionados para esse bichinho, e ele vira a coisa sempre mais importante dessa vida, inclusive atrapalhando ou impedindo outras coisas, como viagens, né, relacionamentos sociais, etc., porque meu cachorro tem ansiedade de separação e eu não posso sair de casa. Quer dizer, tudo que vai para esse lugar do exagero, que tira a nossa liberdade num grande período de tempo, pode ser considerado um comportamento aproximado de um patológico. E quando a gente fala das compensações, mas principalmente desses deslocamentos afetivos, e é sobre isso que a gente tem que falar bastante, é justamente de uma situação como essa, de pessoas que se veem sozinhas, mas principalmente desesperançosas com aquilo que é humano, com aquilo que depende de um outro humano para poder retornar, a famosa reciprocidade, e aí, claro, vai depositar num bichinho toda essa
eu vou chamar assim toda essa capacidade de amar ou essa intencionalidade, né, intensidade também de carinho. Mas será que isso se sustenta? Ou será que isso está, na verdade, maquiando ou mascarando alguma coisa como uma fuga? Tem mais aí? Tem um questionamento meu. Amar pode, mas levar pro shopping? Ai, ai, ai. Levar para o shopping pode? Não sei. Aí vai depender de que lado dessa moeda você tá, como tudo na vida. Para quem tem o bichinho, gosta de passear com ele, acha que ele não leva transtorno para ninguém, principalmente se é um bichinho de porte menor, né, pequenininho, teoricamente, para esta pessoa que está nesta posição de conveniência, não tem problema nenhum. Inclusive, muito bem lembrado, os shoppings e os estabelecimentos mais de lazer passaram a ser o que tem se chamado pet friendly, ou seja, amigáveis para animais. Claro, isso é um excelente jeito também de ter mais receita, mais lucro e etc. nessa composição de colocar o bichinho de estimação como uma parte real, oficial da família, não mais num lugar secundário, mas num lugar central. E aí, se você está em qualquer outra posição, isso sim pode ser um transtorno. Então, tem pessoas que têm fobia, tem trauma, tem algum problema, e daí ela vai começando a ter que conviver com os bichinhos de estimação em todos os espaços públicos. Essa é uma possível posição. A outra posição é simplesmente a pessoa que está lá andando no shopping e, de repente, tem um cachorro latindo. Então, a gente está falando de um incômodo, um ruído sonoro num lugar em que, teoricamente, né, principalmente no passado, não tinha esse tipo de estímulo. E aí vão ter os trabalhadores desse shopping, que vão ter que lidar com algum possível transtorno de xixi, né, ou cocô, alguma outra coisa que o cachorro pode vir a fazer ali, ou algum outro bichinho também, mas geralmente é cachorro que vai passar, porque gato não se presta a isso, né? O gato não tá nem aí pro que a gente quer dele, pro que a gente pede de afeto para ele. O gato, você que lute, um pouco mais autônomo nesse sentido. E será que a gente poderia, inclusive, traçar personalidades afetivas de maior carência ou de menor carência de gateiros ou cachorreiros? Fica aí também essa polêmica para a gente se perguntar. Então, dependendo da posição onde você estiver, com certeza vai incomodar ou não. E aí, claro, cria-se toda uma etiqueta para ter esses novos integrantes na convivência. Você não vai sair passando a mão no cachorro de qualquer jeito, a qualquer hora, porque você não vai saber se ele vai morder, se assustar, atacar e assim por diante. Então, uma dica, se você quiser fazer carinho num animal que está na rua ali, né, com o dono, com a dona, você peça licença, pergunte, porque às vezes o bichinho até gosta. Quem não gosta é quem é o dono dele. Tem mais coisa aí? Vamos lá para a última. Achava o ó, agora sou uma palhaça. Essa vida é o eterno cospe pra cima e tenta desviar. Essa aí é minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim: cachorro dormindo na cama? Que coisa absurda! Nunca, jamais em tempo algum. Corta para alguns anos depois, um poodle toy chamado Beethoven Mário dormindo no pé dela e depois 2 Yorkshires, uma chamada Estrela Maria, outro chamado Hulk Mário. Minha mãe tá sacou de Mário Maria botar o nome nos cachorros, né? Acho que ela não botou na gente. Graças a Deus foi para os cachorros. E aí, hoje, esses cachorrinhos lindos, muito queridos, inclusive, têm um lugar especial como um divã, assim, na casa da minha mãe. E dormem na cama, sobem no sofá. Então, sim, cuspe de número 173 na testa da minha mãe. Nada mais? É isso, Ana. Acabamos por hoje? Acabamos por hoje. Então, a gente vai convidar todo mundo a interagir, né? Na medida em que você tiver educação, de preferência um pouco de afeto, porque a gente está aqui sorrindo no caos, mas você não precisa piorar o nosso caos com o seu mau humor, o seu ressentimento, a sua frustração ou a sua agressividade gratuita. Vamos treinar um pouco de educação e afeto para que o caos seja cada vez menor e a gente possa sorrir cada vez mais.